E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo jóia? Então tá bom. Pessoal, aula 28, setor A, ok? Apostila 3, página 238, equação geral dos gases. Então nós já vimos quando a pressão é constante, cancela, quando o volume é constante, cancela, e quando a temperatura for constante, cancela. Agora, a equação geral é quando você une, né, todas as fórmulas e aí você trabalha com todas as variáveis, pressão, volume e temperatura, na qual nenhuma é constante. Ok? Então, é o mesmo raciocínio, só que agora ninguém vai ser constante. Então ele diz assim, ó, considere a ilustração a seguir que representa uma experiência realizada para investigar a relação entre as variáveis de estado do gás e uma quantidade fixa de uma substância gasosa. Ó, temperatura inicial, volume inicial, temperatura final, volume final. De acordo com a ilustração, e supondo que a pressão desse gás seja proporcional somente aos pesos colocados sobre o êmbolo, determina o volume ocupado pelo gás no estado 2. Então olha aqui, ó, a pressão inicial é dada pelo peso, 2. Vou chamar de X porque eu não sei a unidade. Não sei se é atmosfera, se é, sei lá o que é. E a pressão final, opa, 1, 2, 3, 4. 4x de pressão. Então, você não tem ninguém constante. Eu vou aplicar a fórmula inteira. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes o V2 dividido pelo T2. Lembre-se que a temperatura sempre é dada em Kelvin. Então eu vou pegar e vou somar 273 aqui e vou somar 273 aqui. Substituindo, pressão inicial 2, volume inicial também é 2, temperatura inicial 127 mais 273, 400. Pressão final é 4, volume final eu quero, temperatura inicial 1327 mais 273, 1600. Ok? Tenta não realizar conta, tá? Isola todo mundo, quer ver? Ó? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 1600 dividido por 4 vezes 400. Ok? Olha o que dá para você fazer, ó. 2 vezes 2 dá 4, cancela com esse 4. 2 zerinho com esses 2 zerinhos. Pronto. 16 por 4. Ok? Então o volume final vai dar 4 litros. Por que litros? Porque o volume inicial está em litros. Você mantém a unidade. O segundo exercício. Uma amostra de gás ou oxigênio foi colocada num recipiente de capacidade de 100 litros. Já vamos notar aqui que o volume inicial é de 100 litros. A temperatura, então a temperatura inicial é de 27 graus Celsius mais 273. Nesse momento, mediu a pressão exercida pelo gás e obteve uma pressão de 3 atmosferas. Então é a pressão inicial. Caso essa mesma quantidade de gás fosse colocada num recipiente de capacidade de 50 litros, então é o volume 2. Porém, a uma temperatura
de 127 graus Celsius já soma 273. Qual seria a pressão? Então, de novo, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Pressão inicial é 3. Se você quiser, bom, deixa assim não. Volume é 100, temperatura 300 Kelvin, pressão final eu quero saber, o volume é 50 e a temperatura em Kelvin 400. Portanto, isolando o P2, vai ter 400 vezes 3 vezes 100, dividido por 300 vezes 50. Ó, de novo, ó, 50 por 100 dá 2, 2 0 com 2 0 cancelo, 3 com 3, portanto, a pressão final 8 atmosferas, porque a pressão inicial estava em atmosfera. Ok? Cara, aplicação de forma direta. A questão terceira é clássica. Ok? Gráfico. O funcionamento do motor de automóvel se baseia em uma série de expansões e contrações de um gás dentro de um cilindro, dotado de um êmbolo móvel chamado de pistão. A energia que é liberada na reação de combustão faz o êmbolo se movimentar e isso faz o carro se mover. Em uma transformação física sem reação, podemos fazer com que o gás sofra também uma série de expansões e contrações. Considere um experimento em que 1 kg de um gás ideal é submetido ao ciclo AB, BC, CD, DA. Do gráfico a seguir. AB, BC, CD, DA. Essa transformação ocorre dentro de um cilindro de um êmbolo móvel. Se a temperatura do gás no estado A, então aqui, ó, a temperatura do ponto A é igual a 500 Kelvin, podemos concluir que a temperatura no ponto B, no ponto C e no ponto D vai ser de quanto? Ok? Ok. Então o que você vai fazer? Você vai primeiro analisar o tipo de transformação que eu tenho. Que eu não, né? Que o gás tem. Como é que você faz isso? Analisar o gráfico. Ó, de A para B. Cara, a pressão do A é 10, a pressão do B é 6. O volume do A é 6, o volume do B é 10. Então aqui está variando a pressão e o volume. Só que aqui eu tenho uma transformação do tipo isotérmica. Como é que eu sei que é isotérmica? A curva é uma isoterma. Ok? Cara, se de A para B a transformação é isotérmica, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Ok? Que vai ser 500 Kelvin. Agora, de B para C. Ó, o volume de B é 10 e o volume de C também é 10. Então, de B para C, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Então, o volume é constante, P1
sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ok? Substituindo a 1 não, né? Desculpa, aqui é B e aqui é C, né? Ai, ficou macaco. Escreve de novo. Vamos colocar assim, ó. PB, TB, PC, TC. Pronto. Pressão no ponto B. Pressão 6. Temperatura no ponto B 500 Kelvin. Pressão no ponto C 3,6. Temperatura no ponto C é o que eu quero. Ok? Portanto, a temperatura no ponto C, 300 Kelvin. Sim? Beleza. Agora eu vou do C por D. Ok? Cara, de novo deu uma curva. Então, de novo é uma isoterma. Portanto, a temperatura do ponto C é igual do ponto D, que vai ser igual a 300 Kelvin. Ok? Super, hiper, mega plus, tranquilo. Jóia. Pessoal, semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver algumas questões de tarefa. Tá bom? Então eu mando para vocês. Depois eu vejo se eu vou fazer aula gravada com tarefa ou se eu vou fazer aula ao vivo com tarefa. Beleza? Pessoal, eu não vou me estender mais. Sexta-feira, 3 horas da tarde, já tá bom, né? Já deu o que tinha que dar. Então, por enquanto, brigadão. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Beijo, meus queridos. Tchau, tchau.